Olá, meus amigos, o nosso Pod Costa hoje é com o empresário e ex-senador da República pelo Piauí, João Vicente Claudino. Como é que está o senhor? Boa tarde, tudo bem, Feitosa. Estamos aí novamente na luta e na disputa política. Isso. Olha, aqui nós temos um costume de começarmos da seguinte maneira. Queria que o senhor fizesse uma trajetória da sua vida aí, rapidamente, mas sem omitir coisas importantes. Como é que de onde o senhor veio, onde o senhor nasceu, como foi a sua projeção, o senhor é formado em quê? Eu nasci em 1963, dia 9 de fevereiro de 63, em Cajazeiras, na Paraíba. Meu pai, apesar do maior nome da empresa mais conhecida, que é Armazém Paraíba, mas papai é do Rio Grande do Norte, de Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte. Uma serra que fica já próximo a Uiraúna. Minha mãe, de Lavras da Mangabeira, no Ceará, próxima a Cajazeiras, então no Cariri cearense. Meu pai é filho de uma família muito extensa, muito grande, 16 filhos, completou até o 4º ano primário, chegou a cursar, naquela época, eu até quando passei do primário para o ginásio, foi o ano que acabou o exame de admissão, acho que você se lembra muito bem. Papai fez o exame, iniciou a 5ª série, mas não chegou a concluir, porque ele era, dentro dos filhos do seu Joca, 6 homens e 10 mulheres, ele era a pessoa encarregada de cuidar das fazendas do meu avô, de cuidar da fazenda, sempre foi uma pessoa ligada ao setor primário, de tirar o leite, de vender o leite, de fazer o queijo. Ele sempre teve um tino muito forte para o comércio. E dali ele desenvolveu a atividade comercial, depois virou viajante, representante, vendeu máquina de costura. Foi aí que ele conheceu meu outro avô materno, o seu Vicente, que era político no Cariri do Ceará, um dos fundadores do PTB no Brasil, não só no Ceará. Minha mãe era tabeliando um cartório em Lavras da Mangabeira. Terminou nessas visitas ao seu Vicente, que ele tinha uma loja lá de máquina de costura. Ele, conhecendo minha mãe, casou. Meu avô era mais esquerdista, foi caçado na Revolução, perseguido pelos coronéis no Ceará. Avô materno? Meu avô materno. E terminou levando toda a família para a Bahia. Foram morar em Salvador. Minha mãe já estava casada, foi para Cajazeiras. E lá eu nasci. E viemos morar em Teresina, chegamos aqui no dia 11 de janeiro de 1968. Na tarde para a noite, eu me lembro muito bem, tinha 4 anos. Eu tinha 5 anos. Ia faltar um mês para completar 5 anos. Então, uma tarde para a noite, num landauzão, aquele papai gostava muito de landau. E vieram de carro? Nós fomos a Salvador, de Salvador. Saímos de Cajazeiras, fomos passar Natal e Réveillon em Salvador com a família do meu avô. De Salvador, viemos para Teresina. Papai dirigia de carro, eram 2 carros, ele dirigia um outro motorista da empresa dirigiu o outro. E um caminhão trouxe uma mudança para fazer. Você decidiu assim, agora nós vamos morar no Piauí. Mas não foi assim, do nada. O papai, ele já tinha instalado a loja em Bacabal, porque papai foi para Bacabal não para montar o Armazém Paraíba. Quando se falava em Maranhão, na Paraíba, era como se visse um oásis no deserto, porque o que mais massacrava aquela região do sertão, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, Alagoas, a seca, a falta de água. Então, a falta de água e a seca gera a falta de perspectiva, de futuro, de desenvolvimento econômico. Então, quando se falava de Maranhão assim, era uma coisa como nós vamos conhecer o Maranhão, fazendo aqui uma metáfora, é como soltar um foguete hoje e a Lua ou a Marte, entendeu? Papai, ele veio uma viagem, a primeira viagem que ele veio ao Maranhão, acho que foi quase 10 dias de viagem da Paraíba aqui, certo? Ao Maranhão, passando pelo Piauí, e de repente, meu tio Valdeci, que era sócio dele, resolveu receber
uma concessão daquela empresa americana de veículo, da Willys, da Jeep. Então, e pegou algumas concessões e uma delas era para o interior do Maranhão. O papai gostava de Bacabal e meu tio Valdeci colocou essa concessão da Willys, do Jeep, em Bacabal. E papai veio ser o gerente, implementar essa concessão em 1956, 56 para 57. Mas ele não se adaptou. Não se adaptou porque você sabe que uma concessionária de automóvel, o preço não é da agora, não, é de sempre. Já vem formatado, se tem promoção, é a matriz que manda. Você não cria. Meu pai era um homem muito inquieto no comércio. Então ele gostava de fazer muita promoção, um contato muito direto. E abriu. Mas, em menos de um ano, ele disse para o meu tio que não, ele ficasse com a concessão de veículo dele, que ele ia cuidar de outra coisa. E resolveu abrir uma loja em Bacabal. Uma loja pequena. Hoje a loja, o ponto inicial já foi inserida dentro da loja que é hoje, né? Em 1958 ele alugou um ponto, abriu um ponto e colocou, achando muito bonito o nome, colocou Lojas Nações Unidas. Que a ONU tinha sido criada pelo Oswaldo, foi no Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha. Entendeu? Então, aí ele achava muito bonito o nome, Nações Unidas, mas o negócio não colou. A Nações Unidas não colou. Não deu certo. Não deu certo. Qual era o produto que ele botou? Não, vendia tudo. E vendia utensílio para casa, vendia colchão, televisão, rádio, máquina de costura. Ele começava a vender tudo. E se você, Feitosa, chegasse lá e disse, rapaz, eu quero comprar aqui um determinado produto que não existia na cidade. Ele diz, eu tenho. Se tem, não tenho agora. Me dê aí 10 dias, vem aqui. Então, ele ia atrás, comprava ali e vendia. Você não faltava lá. Então, começou ele a ficar conhecido quando chegava na cidade. E o crediário que ele fazia, tudo se encontrava, tudo se dava um jeito, o atendimento era muito bom. Na loja daquele cara que veio da Paraíba. Rapaz, tem um paraibano ali que o cara é gente boa, um cara bom comerciante e tal. Bom de negócio. Faz negócio, dá crédito, dá isso, faz aquilo. Aí, com essa história da Paraíba, de paraibano, ele, conhecido como paraibano, ele disse, rapaz, eu vou mudar o nome dessa loja, Nações Unidas não cabe não. Eu vou botar um nome armazém, era uma característica já de raiz mesmo da família, e o nome armazém é um nome muito forte, né? Já existia a Casas Pernambucana, para diferenciar um pouco, ele botou o Armazém Paraíba. Casa Pernambucana, Armazém Paraíba, e dali ele começou e foi fazendo o negócio dele. Então, isso ele em 1958. Então, ele andando... Mas lá mesmo em Bacabal ele mudou o nome. Mas lá em Bacabal ele mudou o nome. Ele mudou em 1960. Passou um ano e tanto, 2 anos, como Nações Unidas. E ele, andando nessa região, ele descobriu, para você ir ao Maranhão, você tem que passar pelo Piauí. Não adianta você vir de lá, você tem que cortar o Piauí. Ele chegou à conclusão que Teresina era a cidade, era o centro da região Nordeste. Teresina é a cidade equidistante de todas as capitais do Nordeste. A mais distante, Salvador, com 1.250, 1.300 quilômetros. A mais perto é São Luís, com 400. Isso. Então ele disse, olha, você tem um raio de 1.300 quilômetros, eu estou atingindo todo mundo, de Belém, que já é norte, a Salvador. Então, a cidade é Teresina. Então, ele veio para cá antes, foi alugar lojas, foi alugar casa, foi abrir loja antes. Ele já tinha aberto ali na Álvaro Mendes, na João Cabral, certo? Para ir abrindo o ponto para quando chegasse, nós nos mudássemos para cá, porque quando se traz a família, é porque a coisa é definitiva. Isso. Dali para frente, o projeto é de futuro, não é isso? Então foi aí que ele fez, fincar todos os sonhos, todas as expectativas de negócio, a crença no Estado, a crença nas pessoas, na capacidade de desenvolver na região, nas amizades que ele foi criando aqui no Piauí, nos laços. Então, eu
estudei aqui, já tinha feito lá a alfabetização, eu estudei aqui quando nasceu ainda a escola Dom Bosco, era na garagem da Dona Alda, era na garagem, a alfabetização era na garagem da Dona Alda. Depois eu fui para a escola Santo Antônio, que era ao lado da professora Valquíria Rebelo, que ela era da região, da família Rebelo, ali da região de Esperantina, Batalha. Depois era uma professora muito dedicada, eu estudei do 1º ao 4º ano lá, do 5º ao 8º ano no Diocesano, porque a gente pega uma época que a escola pública era muito forte. O Liceu Piauiense, as escolas públicas eram extremamente conceituadas e disputadas até para entrar. Você sabe bem disso. E as escolas privadas que estavam nascendo ali no final da década de 60 e início da década de 80, na reforma da educação, no governo Médici para o governo Geisel, você tinha a base das escolas privadas, as escolas religiosas, que ainda hoje são fortes, mas tinha as escolas jesuítas, como aqui tinha o Diocesano, as escolas das irmãs, do colégio das irmãs, e os maristas. Então tinha muito. E minha irmã e minha mãe, que vinha de uma criação de um colégio em Crato, no colégio de freiras em Crato, que ela foi interna num colégio de freiras. Aí eu fui estudar no Diocesano. Depois, meu pai, com essa visão que Teresina ia crescer do lado do rio para cá, em 1971 para 72, ele já comprou o terreno onde era a nossa casa, que hoje mora a minha irmã, a casa que ele morou a vida toda. Nos mudamos quando ele iniciou a obra em 73, Feitosa, e ele veio numa tarde mostrar aos filhos onde é que seria a casa. Quando ele colocou o landau, você não tinha rua no Jockey, você tinha vereda. Mamãe ficou assim assombrada, mas junto vai trazer a gente para o meio de um mato desses. Teresina vai crescer para cá, você vai ver. Aqui eu já comprei esse lote, comprei esse outro lote, comprei aqui, porque vai tudo vir para cá. Então nós vamos nos mudar. E nos mudamos em novembro de 75 para o Jockey. 1975. Aí para você vir morar no Jockey e ir para Teresina, onde só tinha aquela ponte, e a ponte era via dupla, mão dupla, todo mundo sabe, ali na ponte JK, era via dupla, certo? Então era um sufoco, mesmo naquela época. E eu achava complicado, então inaugurou aqui o Andrés. Havia uma disputa nos colégios privados também, fora os religiosos, e entre Andrés e Cursão. Eram os dois mais fortes e cursinhos. Aí eu fui fazer todo o científico lá. Fiz meu científico, fiz vestibular aqui em Teresina para economia e fiz vestibular em Fortaleza também na Unifor para economia. Passei lá em Fortaleza. No dia que eu fui fazer o vestibular aqui, caiu uma data meia chata, porque o vestibular era no domingo e no sábado foi a festa de Natal do Armazém Paraíba. Era uma festa muito grande, que vinha todas as lojas. Então a gente saía muito tarde dessa festa, 4 da manhã, 5 da manhã. Eu saí da festa praticamente para o colégio para fazer a prova. Então, muito cansado e tudo, mas não saí bem. Mas na semana seguinte a prova era na Unifor, e fiz na Unifor, e lá passei. No semestre seguinte passei para Ciências Contábeis. Terminei fazendo Ciências Contábeis e Economia por 2 anos seguidos. Papai queria que eu fizesse Ciências Contábeis, mas chegou um momento que eu disse, não, papai, eu estou doido para voltar, para me integrar as empresas de volta. E fiz isso em 84 e me formei só em Economia, mas cursei ainda 2 anos de Ciências Contábeis, certo? Então, em 84, voltei para Teresina. Foi o ano que o Armazém Paraíba se tornou, em 82, Claudino S.A., uma sociedade anônima. Eu virei presidente da empresa, vice-presidente da empresa, o presidente sempre foi ele.
E a gente começou essa expansão toda na atividade empresarial e já tinha nascido outras empresas, como a Guadalajara, como a Socimol. A Halley não existia, mas existia, você se lembra muito bem, ele comprou do seu Josípo Lustosa a Gráfica Estado do Piauí. Gráfica Estado do Piauí. Estado do Piauí, que ele foi mantendo ali, e na década de 80, com o advento dos formulários contínuos de computador, ele achava que ia perdurar muito, mas tudo em computador é muito rápido, certo? Ele fez um investimento na gráfica, mas depois mudaram, graças a Deus, mudaram o projeto. Foi no tempo que se abriu também a Houston Computadores em São Paulo, eu acho que você se lembra muito bem disso. Então, o grupo foi ampliando negócios, construção, publicidade, e aí para chegar ao formato que praticamente se tem hoje. A última empresa foi o Teresina Shopping, em 1996. Quantos filhos? Quantos irmãos? 5 filhos, nós somos 5. Na escala aí, mais novo? Sou eu, a Cláudia, o Júnior. O senhor é mais velho? Eu sou mais velho, a Cláudia a segunda. É um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Eu, a Cláudia, o Júnior, a Alaide e o João Marcelo, que é o mais novo. Como é que estão os 5 hoje? O senhor está aqui, a Cláudia também está aqui, e o resto? Como é que... Não todos. A atribuição de cada um? O João Marcelo não está aqui porque ele mora na Inglaterra, né? Certo. Ele passou muito tempo, ele saiu ainda no início do ano 2000 para morar na Inglaterra, viveu lá, nos anos 2000 não, nos anos 90, e voltou nos anos 2000. Ele passou 11 anos fora, certo? Veio para cá, dirigiu a construtora não existe mais, ele casou e filhos e preferiu voltar a morar lá. Então é o único que não está aqui, não está nas atividades do grupo e mora na Inglaterra. Os outros todos estão. Depois da morte do seu João, como é que ficou o Armazém Paraíba? Não, o Armazém Paraíba se mantém no mesmo ritmo, né? Eu sei. E aí, quem administra o quê? Não, isso aí já vinha mais ou menos no mesmo formato. Com ele vivo ainda já tinha um formato? Ele já tinha, mais ou menos, porque papai é uma pessoa que é raro se encontrar, né? Ele é uma pessoa que se dedicava a tudo e não tinha hora, de maneira alguma. Ele rodava todos os negócios, no mínimo, Feitosa, 2 vezes por semana. Ainda encontrava tempo para ir às fazendas, as próximas, aqui em Teresina, ia ao shopping toda tarde, era uma figura carimbada ali no cafezinho do Senadinho do shopping, que apelidaram como Senadinho. Tinha um contato direto com a população, com as pessoas. Então ele sempre foi uma pessoa nesse ritmo de trabalho. Ele ultimamente, nos últimos anos de vida dele, isso nos 10, 15, 20 anos de vida, ele já acordava mais tarde, certo? Já chegava na loja, mas também ia dormir muito tarde. Eu me lembro que quando eu estava no mandato de senador, ele cansava de fazer o relato que havia uma reprise da sessão do Senado. E ele ligava para mim: você discursou hoje? Você falou isso? Teve votação de quê? E ele assistia, ele dormia na sala assistindo a reprise da sessão do Senado, isso já de madrugada, 1, 2, 3, ia dormir às vezes 5 horas da manhã. Senador, Júnior Santos aqui, queria perguntar ao senhor, o senhor citou aí a terra da sua mãe, Lavras da Mangabeira, lá do Ceará. Quem também é de lá é o senador, ex-senador, é o Mano Ferrer. Qual é a sua ligação com ele? Se há alguma ligação, como é que é essa história sua com o ex-senador Elmano? Tanto o senador Elmano é de lá, quanto o senador do Ceará, Eunício Oliveira, que foi presidente do Senado, da Câmara, e foi ministro. O Elmano, ele tem um parentesco com minha mãe. Ele tem um parentesco, acho que de 2º grau, através da minha avó, porque as famílias Macedo, Aquino, Ferrer,
Augusto, certo? Então eram famílias que tinham um entrelaçamento familiar grande lá na cidade de Cajazeiras, e que dentro dessa relação se nasceu o parentesco da minha mãe, filha da dona Laide, e do Elmano, filho da dona Elza, que é a mãe do Elmano. Então, eles têm um parentesco. O parentesco comigo já é bem mais distante, eles são primos de segundo grau, mas comigo já é bem mais distante. O Elmano veio para Teresina também antes de nós. Eu acredito que o Elmano veio para o Piauí como funcionário público. Isso. Em 1966 ou 65. Ele até se emociona quando fala dessa vinda ao Piauí, da seca e de tudo. Ele sempre teve o Elmano conquistou e galgou os lugares com muita competência através do concurso público, e foi um técnico que sempre se preparou muito para exercer os mandatos que teve, certo? E as profissões que teve, seja Sudene, seja na Embrapa, seja em diversas atividades que teve, certo? Um homem de boa formação acadêmica, e sempre teve esse parentesco. Eu recebi, nos anos 2000, uma medalha dada pela Câmara Municipal de Fortaleza, e a Câmara, naquela época, ela se deslocou de Fortaleza para cá. A medalha Mérito Boticário Ferreira. É uma medalha do Poder Legislativo Municipal. E por que ela se deslocou para cá? Vieram 5 vereadores da Câmara de Fortaleza me entregar aqui, certo? Porque 4 desses 5 eram primos da dona Socorro. Era o vereador Heitor Ferrer, que já foi candidato a prefeito de Fortaleza, foi deputado estadual. Vereador Lavoisier Ferrer, vereador Augusto Gonçalves, que a família Augusto Gonçalves tinha essa ligação com minha avó, e o deputado Átila Bezerra, que chegou até a ser presidente do Fortaleza, não Fortaleza hoje, que é uma SAF muito organizada, mas naquela época mais romântica do futebol, certo? Então recebi aqui, você vê, dentro dos vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza, existia 4 parentes da minha mãe, como 4 parentes do Elmano, que estavam exercendo o mandato. Hoje eu acho que, eu não sei se tem algum no exercício. Senador João Vicente, vamos voltar aqui um pouquinho ao Paraíba, que o povo é muito curioso, depois que o seu João morreu, sobre como é que ficou o Paraíba. Hoje o senhor toma de conta de quê? Qual é a sua parte? Porque o grupo é muito grande. Não, eu estou até em função dessas atividades, do tempo que eu passei na política, esses 8 anos quando eu voltei, eu sempre, quando eu deixei, eu estava na Socimol, certo? Quando eu voltei para a Socimol e a Onyx. Então essa é a minha ligação de trabalho hoje. Socimol fabricando colchões, móveis, né, espuma de alta densidade, certo? Produtos hospitalares, certo? Que são utilizados em muitos, produtos para hotelaria. Então, E a Onyx Confecções? Não, a Onyx é esse produto. A Onyx Confecção, que você fala, é a Guadalajara. A Guadalajara hoje, praticamente, ela só atende as lojas do Armazém Paraíba. Então, a Guadalajara não tem mais a Onyx Jeans, né, que foi uma marca muito forte a nível de Brasil. Teve uma visibilidade nacional muito grande, mas hoje ela praticamente só faz marcas próprias. Nem a marca Onyx Jeans praticamente não tem mais nada, certo? Agora são marcas que são vendidas nas lojas do Armazém Paraíba. E a doutora Cláudia fica nessa parte do Armazém Paraíba, das lojas de tecido, confecções, calçados, ela está nessa atividade. E os outros também estão? O Júnior está na parte das lojas, Teresina Shopping e outras e alguma outra atribuição.
A Laide, ela fica na parte da área médica, porque nós temos dentro do grupo um setor médico e um setor de recursos humanos, ela cuida muito dessa área. Certo. A empresa sofreu algum abalo, assim, em termos de substância com a morte do seu João? Olha, sofre porque a figura do meu pai é uma figura muito emblemática, né? É uma figura, uma legenda, uma lenda dentro do comércio, e isso é muito natural. Nós vimos agora o falecimento do Abílio Diniz, e é um homem de referencial dentro da atividade do varejo do Brasil. Você pega muitos outros que construíram negócios e história de trabalho dentro do Brasil, então sempre quando você não vê mais aquela pessoa, você sempre sofre pela imagem, pelo que passa, pelo tudo que foi construído durante a vida dedicada àquele negócio. Sem dúvida. E a linha de comando? Quem é o cabeça hoje? Não, hoje na presidência está o Júnior, agora tendo que se buscar entendimentos para a gestão de tudo isso, né? Tinha aqui em Teresina, sempre teve uma curiosidade grande, que se falava muito que o seu João Claudino, ele era detentor de tantas mil escrituras de imóveis e tudo. Quantos imóveis o Armazém Paraíba tem hoje em Teresina? Não, aí é o seguinte, há muito folclore nisso, né? Há muito folclore. Vamos tirar esse folclore. Há muito folclore nisso, porque... O pessoal chegar e dizer, olha, quando passar naquele terreno que está murado, que tem assim, salpicado de cimento, é do Paraíba. E tem um amigo que tem... que o setor de cerâmica é um setor de muita qualidade, de muita competência, há grandes negócios no setor de cerâmica. E tem um dono de uma cerâmica aqui, que ele disse o seguinte: Vicente, eu queria ver o terreno tal. Eu disse, rapaz, eu não sei, nesse terreno é nosso? Ele disse, porque o único que constrói muro com tijolo deitado é seu João. Os outros só constroem o muro com tijolo em pé para gastar menos tijolo, né? Tem outra história também que eu gostaria de saber se isso é verdade. Diz que o seu João Claudino saiu com um motorista e aqui na direção da usina Santana, por ali, né? Tudo, que ele gostava muito daquela região, né? Ele tinha um sonho, Feitosa, aqui eu vou confidenciar para você, de emancipar a usina Santana para a usina Santana ser uma cidade. Isso aí é exclusivo, mais uma exclusiva que o seu nos dá. Ele tinha esse sonho. Morreu, isso aí não foi... Não foi concretizado. Mas disse que passou, aí ele achou, no começo, né? Aí achou uma fazenda bonita e tudo, e começou e disse, rapaz, de que essa fazenda aqui? Bora atrás desse homem para ver se a gente consegue comprar essa fazenda. E o motorista disse, não é essa aqui, é do senhor. Tem essa história. Tem essa história, mas ela não vai para a realidade, porque tem uma coisa que meu pai ele tinha de uma maneira extremamente privilegiada. Em termos de sair de imóvel, de tudo isso, de gestão, era uma mente, o HD dele, eu não sei qual era o tamanho, porque ele sabia tudo. Sabia o dia que comprou, de quem comprou, em que local ele comprou, como pagou, o que não foi naquele momento feita a escritura. Tem um documento, tem uma folha feita à mão, onde ele pegou a testemunha à mão, certo? Depois buscou o advogado para fazer. Ele diz se o dia choveu, se não choveu. Todas as vezes, para ele chegar num canto e não reconhecer, a história é folclore. É folclore. Porque, pelo contrário, ele reconheceria tudo. Tudo. Porque... Mas quantos imóveis são mesmo? Olha, eu não sei lhe dizer, porque quando se fala, tem muita coisa espalhada. Tem muita coisa espalhada no Maranhão, no Pará, na Bahia. Aqui em Teresina, diz que é dono da metade de Teresina. Não, folclore também. Não. É tanto, deixa eu lhe dizer, essa história de dono da metade de Teresina tem que avaliar o seguinte. Eu quando fui secretário de Indústria e Comércio do Monsanto, e
fui procurado várias vezes pelo um grande piauiense chamado Leonides Alves Filho. Ex-superintendente da Sudene. Ex-superintendente da Sudene, uma pessoa brilhante. E ele passou a ser consultor do Grupo João Santos. O Grupo João Santos era o detentor de toda aquela área ali, do Parque Brasil até Santa Maria da Codipe. Então, eu tive uma curiosidade, se a gente somasse a área contínua de terra, certo, que eles detinham ali, certo, e parte já era invadida, que eles queriam fazer um negócio com o Estado, buscaram várias vezes o governo do Estado, a Prefeitura de Teresina para fazer negócio, eu mesmo participei e acompanhei isso. Aquela área, ela era muito maior do que 100, 200, 300 terrenos que tivesse registrado no nome do seu João. Porque é uma área tão grande ali que você diz, a quantidade, ele ali é só um terreno, mas era maior do que 300, 200, 300 do que ele tinha. Porque tem muita casa, ele cedia casa para funcionário, muita casa, muita isso. Você quando, daqui um exemplo, lá no Matadouro, no bairro Matadouro tem um conjunto de casa, que papai pegava um terreno, aí ali aquele terreno ele construía um conjunto de casa e fez 10 casas. Lá nessas 10 casas morou o Gaguinho, que você conheceu, que trabalhou comigo no esporte. Seu amigo. Meu amigo demais, um amigo que eu perdi. Morou o Marcos P, artista plástico, certo? Morou tanta gente. O Zé Lima, que jogou que foi jogador de futebol e foi chefe de cobrança nosso no armazém. Então, tinha 10 casas. Então, ali era um terreno no nome do seu João. Aí ele virou 10 imóveis registrados num cartório no nome do seu João, que virou 10 casas. Então, um terreno dele virou 10 imóveis, 10 casas. Porque tem 10 IPTUs, o terreno passou de 1 para 10. Foram construídos 10. Era um conjunto de casas. Então, eu não sei lhe dizer, até no inventário dele, ainda hoje nós estamos fazendo esse levantamento. Sobre as terras, certo? E a questão do número de imóveis, e especificamente em Teresina, que você está colocando. Mas tem em todo canto. Todo canto. Todo canto. Rio de Janeiro, São Paulo. Quando houve a separação com meu tio Valdeci, em 2003, a última separação, ficou definido que São Paulo, Rio de Janeiro, nesse encontro de conta, ficaria com meu tio. Então, o que tivesse por lá ficaria com meu tio. Eu acho que praticamente não ficou nada no nome de Claudino S.A. lá na região do Sul. O que se tem mais aqui no Nordeste, aqui em Maranhão, Piauí, do Ceará, onde tem lojas do armazém. Certo, mas ainda tem uma curiosidade antes da gente entrar na outra etapa aí, na questão até sobre sua vida política. Eu queria uma curiosidade minha. Na origem lá, o senhor, numa das respostas, o senhor disse que a dona Socorro era tabeliã. Tabeliã. Não era isso? Era. Como foi que o seu João convenceu a largar o emprego? Aí é que tá. Meu pai, ele vendia máquina de costura para o meu avô, o seu Vicente. Ele era lojista e político na região do Cariri. E começou a vender muita máquina de costura e visitar muito meu avô. E um dia, ele numa dessas visitas ao meu avô, ele viu um retrato, uma moça muito bonita, na sala, mamãe, a filha mais velha do seu Vicente, mais velha minha mãe, depois o padre Edmilson Macedo, e com uma foto muito solene, né, de formação acadêmica, universitária. E meu pai perguntou, quem era aquela pessoa da foto? Aí o senhor Vicente disse, é minha filha Socorro. Ela se formou e agora ela é tabeliando o cartório aqui de Lavras da Mangabeira. Certo? E o papai ficou encantado com a foto, né? E começou, em vez de viajar lá de 15 em 15 dias, começou a ir mais semanalmente, porque
Cajazeiras falava da Mangabeira, é próximo, é 50 quilômetros, eu acho, 60. 60. É muito próximo e fazer mais negócio e querendo fazer cada vez mais. E dali, numa data, terminou conhecendo pessoalmente minha mãe. E com o tempo, vocês sabem que namoro naquela época não era muito fácil, né? É. Então tem que ser com muitos avais, né? Solene e tudo e tal. Mas quando namoraram, quando decidiram casar, aí tem um fato curioso. O juiz da cidade, que era louco pelo trabalho que minha mãe fazia, louco assim no bom sentido, Como tabeliã. pelo trabalho que ela fazia, e ele era um juiz e achava o cartório muito diligente, muito organizado, sem burocracia. Era o doutor juiz Herbert Maratuan. Não sei se você sabe, pai do deputado Homero Castelo Branco. Mas, rapaz, Então, o doutor Herbert Maratuan era juiz em Lavras da Mangabeira. É tanto que minha mãe, na década de 80, chegou a votar aqui, para papai votando no Juraci, mas a mamãe fazia o voto no Homero, pela amizade que tinha com o pai. o pai dele. E quando minha mãe foi comunicar ao juiz que ia entregar o cartório para que a justiça tomasse as providências e ia casar, e doutor Herbert disse assim, Dona Socorro, eu posso lhe dar um conselho? Aí ela disse, pode, doutor Herbert. Ela disse, Dona Socorro, ninguém troca um cartório pelo um casamento. Não faça uma loucura dessa. Na década de 90, papai fez aqui um almoço na Guadalajara em homenagem ao doutor Herbert. E lá ele fez um discurso, uma figura extremamente agradável, inteligente, de bom papo. Bom papo. Ele Filho também tem. Bom, o Homero era uma pessoa inteligentíssima, um bom papo, agradabilíssimo. É. Aí o doutor Herbert disse no discurso dele, quando ele foi encerrar, ele disse, graças a Deus, Socorro, você não me escutou. Graças a Deus. Que eu nunca dei um conselho tão besta na minha vida como eu dei naquele dia. Ele achou que ela estava bem casada. Pois é, depois de todo esse tempo, então mamãe era uma pessoa extremamente cativante. Você deve ter encontrado com ela Várias vezes. Uma pessoa que ela ia a detalhes, talvez, até pela essa formação, e foi tabeliã de cartório. Quando você se apresentava, ela agarrava na mão. Você é filho de quem? Quem é o pai? Qual é a mãe? Faz o quê? Ela fazia ali uma prospecção na sua vida, e dali ela tirava uma linhagem e tal, uma memória fotográfica fantástica. Entendeu? Seu João também tinha o costume de perguntar a gente o que ele já sabia, né? O que ele já sabia. Era para fazer, era um teste psicotécnico. Era o teste. A conversa com ele era um teste psicotécnico. Não, mas você me disse que da outra vez que eu lhe encontrei aqui, você disse que era assim. Estava fazendo isso. Não, seu João, não. Ele perguntava o que ele já sabia, já sabia a resposta. Senador João Claudino, e como foi o gosto pela política? Quando foi que o senhor sentiu, a mosca azul picou? Interessante. Talvez primeiro venha a questão genética, no DNA, no sangue, porque o seu Vicente, eu sou o neto mais velho do seu Vicente. Vicente, que é o pai da minha mãe. E todas as vezes que eu ia a Fortaleza, ele era um baixinho, 1,55 m, firme, muito firme lá. Mas comigo, como neto mais velho, me pegava para ir ao cinema, me pegava para ir visitar Salvador. Ela era uma pessoa de bom humor. E talvez tenha sido uma das primeiras pessoas a falar em política para mim. Até brincando, papai falava assim, que ele brincando na sala da casa dele, lá no bairro Brotas, em Salvador, ele dizia, olha, esse menino, João, você ainda vai ver esse menino, sei lá, deputado, prefeito, senador. Ele dizia isso em 71, 70, dizia eu com 7 anos, 8 anos de idade.
Papai depois contou isso para mim. Eu não confesso a você que não lembrava. Então, primeiro a questão genética, certo? Porque essa parte política veio do lado da minha mãe. Segundo, a convivência. O papai teve um dos maiores amigos dele, que foi o dentista de todo mundo lá de casa, e foi dele, e ele ajudou a colocá-lo em política. Foi o doutor Juraci Leite e a doutora Jandira. O doutor Juraci e a doutora Jandira eram os dentistas, da Cláudia, de todo mundo, de mamãe, do meu pai, certo? E quando o ex-deputado Monteiro Alves, lá na região de Piripiri, ele não disputou mais a eleição, Piripiri, papai gostando do Juraci, vendo as amizades que o Juraci tinha, a relação, ele tinha uma penetração, vinha de Pedro II, papai tinha um dos maiores amigos da política dele, maior amigo de vida, foi o ex-deputado Milton Brandão. Então, o Milton frequentava lá em casa. Então, esse contato. Então, O que mais apertou mão de gente. Deve ter apertado. Tem uma história dizendo que ele parou no sinal, naquele tempo o guarda de trânsito fazia assim com a mão, né? Era. E tudo, aí parou o carro dele e fez assim com a mão, ele botou a mão e apertou. Essa história do... Pode ter sido. Foi bem, direito. Pode ter sido. Então, o Milton era o maior amigo que ele tinha em política. Então, o Milton de Pedro II, o Juraci de Pedro II, filho do seu Cipriano Leite, que tem umas histórias folclóricas maravilhosas do pai do Juraci Leite, onde lá é um berço de política. Então, ligado a doutora Jandira em Piripiri e o ex-deputado Monteiro Alves, todo o trabalho que o Juraci fez como dentista em Batalha, em outras regiões, que fazia em Teresina. E papai, animado por tudo aquilo, resolveu entrar numa campanha, e foi aí que o Juraci teve seu primeiro mandato, né, em 1982, né, e com o Milton Brandão, vivo, né, naquela época, eu me lembro muito bem que o Milton foi candidato a deputado federal, e lá foi era o voto vinculado, você votar de vereador a governador do estado. O Milton ficava onde é hoje o Memorial Milton Brandão, e muita gente ia pedir a benção ao deputado Milton Brandão, sempre antes de ir para a urna, e lá existia um político que era candidato a prefeito e muito amigo do Milton, e se tornou muito amigo nosso, que era o Tomás Café de Oliveira. Tomás Café. Então, o Juraci candidato, ele e o Tomás Café. Aí ele dizia assim, quando pegava ali, disse: "Seu Milton, como é que a gente faz?" Ele disse: "Não esqueça, café com leite", e eu, Milton Brandão, viu? Café com leite, porque era Tomás Café, prefeito. E naquela época, houve a sublegenda. Lá foi o Mundote Galvão, que é o pai do desembargador Olímpio Galvão, Mundote Galvão, e o seu Tomás Café. Do outro lado, o Nogueirinha. Então, Nogueirinha, para ser eleito, tinha que tirar mais votos do que os dois somados. Certo? Então, não era simples, não era fácil esse caminho. Certo? Então, mas naquela época foi eleito o seu Tomás para mais um mandato, o último mandato do seu Tomás. Foi eleito o Juraci, foi reeleito o Milton Brandão. Felizmente não terminou o mandato, ele teve câncer e faleceu. Mas era uma pessoa extraordinária. Então esse convívio político com Milton, com o Juraci, com o seu Tomás, o meu título de eleitor, eu votei em 82 em Fortaleza, mas em 83 o Milton e o seu Tomás já transferiram para Pedro II. Eu passei 12 anos eleitor de Pedro II, até 1995, de 83 a 95. Depois de uma amizade com o Mussa Demos, com o próprio Heráclito Forte, você sabe da amizade que o pai tinha muito ligado. Com o Mussa, com o Heráclito. Mussa, Heráclito Forte. Então, esse ambiente, Feitosa, me fez despertar, talvez, essa genética política. O meu primeiro discurso da minha vida, meu primeiro foi na campanha de 1986, em frente à igreja
de São Francisco de Assis, num povoado chamado Lagoa de São Francisco, que hoje é cidade, certo? Numa noite onde saímos de Pedro II, eu, seu Tomás, Juraci, Mussa Demes, certo? Em 86, para fazer um comício. De Pedro II saímos para fazer esse comício em Lagoa de São Francisco. E o seu Tomás era um homem muito simples, não discursava, mas me botaram para discursar. E eu fiz meu primeiro discurso político, certo? Ali a campanha era 90 dias, certo? E pedindo voto naquela campanha de 1986. Então, depois veio o convite para ser secretário. A primeira participação efetiva do senhor no governo foi secretário de Indústria e Comércio. Em 95. Isso. Porque nós participamos da eleição do Mão Santa, que era um fato inimaginável. Mão Santa é um acaso, que é um case de sucesso, que não acontece do dia para a noite. Certo? Só alguém muito predestinado a isso. E digo aqui para você, a política no Piauí, ela mudou muito depois do Mão Santa. A política do Piauí você conheceu, era uma política de cúpula, onde se definiam os entendimentos políticos, o acordo político, e você ia aos grandes líderes que existiam em cada município do Piauí. O Mão Santa não, foi aquele cara que cambiou o mercado, que foi rodando... Quem inaugurou a campanha de rua. E, olha, foi quem inventou selfie. Antes do celular ter máquina fotográfica, ele andava com a Polaroid. Era o Caso Augusto. Era, entendeu? Então, Caso Augusto. Ele que inventava, ainda inventava que fazia um... Caso Augusto, que era metido a fotógrafo, não é o que foi deputado, não. Eu sei. Não era o Araújo Lima, não. Não. Aí ele ainda inventava que balançava assim a foto e aparecia a foto. E aquilo foi um encantamento para aquela turma. E nós ficamos aqui, eu, Jorge Lopes, ficamos para coordenar a campanha aqui no Médio Parnaíba. E montamos, naquela época, podia-se fazer camiseta, podia se distribuir boné. O senhor apoiou ele em Mão Santa desde o primeiro turno? Desde o primeiro turno. Porque ali, muita gente ficou de fora. Eu me lembro do senador Marcelo Castro, totalmente de fora da campanha do Mão Santa no primeiro turno. Mas já no segundo ele já estava lá na sede do MDB, que ficava bem ali na Coelho de Resende. E eu, para nesse período, foi um período de uma relação muito difícil com meu pai, porque ele ficou muito contrariado, porque ele achava que era uma coisa extremamente difícil. A estrutura que estava do outro lado era uma estrutura talvez jamais vista na história do Piauí. Exatamente. Não era isso? Era. Você tinha a favor... Chegou ao ponto, era tanta certeza que ia ganhar, que o Hugo Napoleão disse que não precisa ser candidato, o Átila ganha a eleição. Você tinha 2, 3 prefeitos do lado do Mão Santa. Eu me lembro muito bem que o Mão Santa, o primeiro candidato a vice-governador que ele escolheu foi o Edson Mello. Edson Mello. Era o presidente da Câmara. Aí o Edson Mello não quis, perdeu a oportunidade. Mas o próprio UOL que eu soube, até eu falava com ele um dia desse sobre isso, o próprio UOL ficou com medo de indicar e pegar uma surra muito grande e o nome do UOL ficar arranhado na disputa, certo? Porque se fosse o Edson Mello, estava se dizendo que era o UOL que estava indicando. Que tinha muita identificação com entendeu? Então, depois de que nós enfrentamos essa campanha inimaginável, né? Inimaginável do Mão Santa, aí eu não esperava, não fiz isso, não fizemos isso interessado em cargo, nunca imaginei em ocupar, inclusive cargo público, inclusive achava, e meu pai, até brincando, ele apostava e disse, olha, eu acho que o João Vicente não dura 3 meses na secretaria. Por conta, a lentidão do serviço público, a burocracia que existe no serviço público, certo? Então, o resultado muito pequeno, eu muito inquieto, querendo realizar as coisas, fazer as coisas, e fui convidado. E aquilo, fui convidado pelo Mão Santa lá no prédio da FIEP. Fui convidado pelo Mão Santa e eu disse, rapaz, eu vou ver se é isso, se essa história de política, meu gênio de política, eu vou entrar nesse negócio. E entramos, passei 2 anos e 8 meses, entreguei o cargo, porque eu me filiei ao PSDB,
naquela época, você se lembra, por que eu fiz isso? Porque havia uma indefinição se o PSDB indicava o Chico Gerardo de vice do Monsanto ou se lançava o Chico Gerardo de candidato a governador. É tanto que lançaram aquela campanha Aceita Chico. Isso. Aceita Chico. Isso. Então, para ele aceitar ser candidato a governador. Não é isso? Isso. Então, eu defendi o acordo com o Monsanto. Eu acho que naquele momento não era correto se romper com o Monsanto. Então, eu preferi, Monsanto, estou me filiando ao PSDB, mas eu vou deixar, ele não queria que eu saísse, mas eu terminei saindo, mas deixamos uma obra, fizemos lei de incentivos fiscais, o Polo Sul de Teresina, foi nós com o Firmino que montamos, que desenvolveu toda aquela região, colocamos a FAPEP para funcionar, fizemos trabalho em cima de artesanato do Piauí, onde colocando para o artesão que ele se transformasse num microempreendedor, naquela época, um microempresário, um microempreendedor. É difícil você fazer o artista entender que aquela atividade tão importante, do talento que ele tem, é um grande negócio para ele. Mas nós fazíamos, dei apoio para que eles fossem a feiras no Brasil e fora do Brasil. Enfim, fizemos, foi no governo Monsanto que a TAM veio para Teresina, tivemos 2, 3 reuniões com o comandante Rolim naquela época, que era só VASP e Varig, e a TAM veio naquela época. Enfim, nós tivemos diversas atividades, estimulamos o desenvolvimento da cajucultura, chegamos a ter 19 beneficiadoras de castanha de caju do Piauí, hoje não se tem mais. Chegamos a colocar uma beneficiadora, pouca gente se lembra ou sabe, de uma beneficiadora de casaco de couro espanhola em Parnaíba, uma montadora a Dynamic, uma montadora de ventiladores chinesa em Valença. Todo mundo em Valença sabe disso. Isso em 1996, certo? A Dynamic. Então, nós fizemos muito na área. Claro, queríamos ter feito muito mais, mas nós demos alguns passos importantes. E aí, depois desses... Não, aí depois... Até chegar ao Senado. Aí me filiei, me filiei, não fui candidato do PSDB. Depois esses meus referenciais políticos, tipo Humberto Reis, Juraci Leite, me aconselharam o seguinte: João Vicente, se você quer realmente entrar em política, você tem que ter o seu partido. O seu partido, porque você monta um partido, você ter 2 grandes líderes dentro de um partido constantemente apagar incêndio. Apagar incêndio, que é muito difícil. Compatibilizar o projeto político de 2 pessoas dentro do partido. Talvez o que tenha tido mais longevidade aqui no Piauí tenha sido o PFL, no tempo do PFL, com Freitas e Hugo. Mas sempre tinha algumas arestas a ser aparadas dentro disso aí. Então foi aí que em 2001 me filiei ao PTB. Foi um conselho do meu pai, meu avô tinha sido do PTB no Ceará, me filiei ao PTB. O PTB era administrado e comandado pelo ex-deputado Uchoa, Antônio Uchoa. Isso. Então, o Antônio Uchoa veio a eleição em 2002, nós apoiamos o Ciro Gomes para presidente no tempo da verticalização, que foi uma maluquice que fizeram naquela época. Então, aqui nós fizemos a Frente Trabalhista no Brasil, que era PTB, PPS e o PDT, eram os 3 partidos juntos. O Ciro Gomes era do PPS, que hoje é o Cidadania. Virei coordenador da campanha política dele aqui. Ele ia muito bem na campanha, até teve 2 atos de muita besteira. Um que ele falou da Patrícia Pilar, que era a esposa dele, as mulheres ficaram muito zangadas, e o outro com um estudante na Universidade da Bahia, um estudante negro, e ele falou uma coisa mal colocada e não pegou bem, e daí foi caindo e terminou o segundo turno, que o Ciro era quase certo ir para o segundo turno, foi entre Serra e Lula. Isso. Em 2002. Em 2003 nós ficamos com a presidência do PTB, construímos o PTB,
fomos construindo. A eleição de 2014 já elegemos uma boa quantidade de prefeito, ou 2004. 2006 me lancei candidato a senador, certo? Fui eleito senador. Em 2008 saímos da eleição com 74 prefeitos, nos tornamos o maior partido do Piauí. 2010 fui candidato a governador, certo? 2012, mesmo sem o governo do estado, que era o governador Wilson Martins pelo PSB, e sem o governo federal, porque o governo federal era a presidente Dilma, nós saímos da eleição de 2012 com 45 prefeitos em Teresina. O PSB no Piauí, o PSB fez 55, nós fizemos 45. Mantivemos o partido vivo, forte. Em 2014, elegemos o Elmano senador, elegemos 2 deputados federais, Pais Landim e Fábio Abreu, e elegemos 5 deputados estaduais, uma das maiores bancadas da Assembleia Legislativa. Então, a partir daí eu deixei o mandato de senador, voltei para minhas atividades na empresa. Em 2014 o senhor almejava ser candidato a governador? Não, eu almejei, olha, pela experiência que eu saí em 2010, eu poderia até ter sido candidato eu poderia ter sido candidato a governador em 2014. Mas eu estava tão focado em voltar para o Piauí e retomar minhas atividades empresariais. Mas não havia um acordo, não, para o senhor ser candidato? A governador? Sim. Não, chegou a ter conversas. Acordo que houve foi em 2010. 2010. Em 2010 houve um acordo com o ex-governador na época, Wellington Dias. O senhor pode narrar esse acordo como era? O que estava acordado? Não, 2010. Houve um acordo para que a gente, o que tivesse bem, e eu aparecer muito bem nas pesquisas, fosse candidato. Eu estava em primeiro lugar, tanto que no mês do rompimento ainda continuava à frente das pesquisas pela estrutura que nós tínhamos do prefeito da capital. Se você buscasse... Como é que ia funcionar esse acordo? Como era? O senhor candidato a governador, quem era senador e tudo? Quem ia ser vice? A chapa não estava totalmente formada, mas o vice seria do PT. PT entraria com o vice? Entraria com o vice. Quem era o mais cotado Tinha duas, não chegou a se falar. Sim. Tinha 2 possibilidades, o Wellington ficar ou o Wellington sair. Eu aceitava o acordo em qualquer uma das 2 situações. Certo. Ele ficando, o senhor seria o candidato a governador? Ele ficando, eu seria, mas teria uma discussão até com um candidato do PT. Então nós chegamos até... Podia ser até um candidato do PT. Do PT, que seria o Antônio Neto, que era o secretário de Fazenda. Chegamos a discutir, eu, meu pai, com o governador, o Antônio Neto sabe disso, certo? Que nós podíamos até apoiá-lo, candidato a governador. Quer dizer que houve essa reunião, o senhor, seu pai, o Wellington Dias, quem mais? Nós três. E nessa reunião ficou acertado o quê? E ficou acordado dessa maneira, né? Ficou... quer dizer, as reuniões foi com os 3, mas em separado. O seu João teve uma conversa com ele, eu tive outra com o Wellington. Sua com ele, como foi? Nós combinamos, inclusive, eu fui convidado por ele em Brasília, ele era governador, fez uma lista muito grande de coisas que teríamos que realizar com os movimentos sociais, com os sindicatos, com indicações aí a Tribunal de Contas, tudo. É uma lista extensa. Então, e fomos passando linha por linha dessa conversa. Linha por linha, e daí ficou muito claro que o candidato seria eu. Então ele ele ficaria no governo. Essa era a parte que tinha que decidir. Porque se ele deixasse o governo, ele era o candidato a senador. Tá certo? E o PT indicaria o vice ou outro partido. Se ele não deixasse o governo, tanto poderia ser reafirmado a minha candidatura, caso eu não fosse, indicaria o vice, mas o candidato seria do PT, porque ele estaria com a caneta na mão e a cadeira, sentado na cadeira. Tá certo? Mas nenhuma das 2 hipóteses foi para frente. Por quê? Certo? Porque não faz parte, talvez, do comportamento que isso acontecesse, né?
Mas do comportamento de quem, velho? Da liderança política dele no governo. Ele achou que talvez o melhor caminho, talvez o defeito que eu tivesse, que o Antônio Neto tivesse, era um defeito muito grande, é ter direito a 8 anos de mandato. Nós teríamos direito à reeleição. Talvez para ele fosse mais importante um que só tivesse direito a 4. Do Wilson Martins, que era o vice. E estaria sentado na cadeira caso ele saísse. Tá certo? Então, para mim, talvez o defeito que nós tivéssemos fosse esse. Então o senhor levou aí o senhor qualificaria como esse Cangapé político, né? cangapé. Um cangapé político. E aí, depois disso, Entendeu? como é que o senhor ficou? Não, depois disso, eu me comportei sempre de uma maneira equidistante a ele, mas em 2014 eu tinha essa possibilidade de ser candidato a governador. O governador estava sendo o Zé Filho, certo? Mas tinha a história, se nós saíssemos 3 candidatos a governador, o Zé Filho, eu e o Wellington Dias, que estava no Senado, que não perdia nada, certo? Eu pretendia voltar a eleger o senador. Então, com 3 candidatos, a chance do candidato do ex-governador Wilson Martins se eleger, que já era uma tradição no Piauí, era muito mais fácil se eleger. Então, nem eu nem o Wellington elegeríamos o senador. Certo? Isso aí era quase que impossível. Então, nós fazíamos a opção. Porque eu não queria deixar de mão a possibilidade de... Meu pai queria e me estimulava para que eu voltasse ao Senado. Mas estava no meio da Lava Jato, eu não tinha estômago para continuar vendo aquilo que eu via no Senado Federal e nem no Congresso Nacional. Eu não tinha mais estômago, certo? O governo da presidente Dilma era um governo que não agradava aos políticos, certo? Porque ela não gostava nem de política e nem de políticos. Mesmo eu tendo um bom relacionamento com ela, gosto dela, mas ela não gostava nem de políticos e nem de política. Então, é tanto que sofreu o impeachment, né? Que o impeachment é a menor votação que existe dentro da nossa Constituição. Certo? Você não tem um terço de voto para lhe segurar no mandato, você tem que estar muito mal colocado dentro desse processo. Desde a classe política. E não ir à reeleição ao Senado, o senhor já verifica ou rememora como a decisão mais acertada no momento? Ou o senhor, olhando para o passado, o senhor vê que foi a decisão melhor tomada? Foi. Eu não me arrependo de jeito nenhum. É como eu estou dizendo, a decisão que eu tinha naquela época, em 2014, era de ser candidato a governador ou manter o foco da possibilidade de uma reeleição ao Senado ou manter essa vaga do Senado sob a legenda do PTB, nossa ainda, certo? Então, fui muito estimulado a ser candidato à reeleição, certo? Muito estimulado a ser candidato à reeleição. Mas eu não me convencia, como eu disse, eu olhava para os 4 anos que vinha à frente no Senado Federal, eu não tinha a índole de delegado de polícia. Para estar lá, sabia que muitos seriam presos, muita coisa seria apurada, o rendimento do Congresso Nacional era o mínimo possível. As respostas que poderia dar à sociedade era quase nenhuma, certo? Como foi, certo? A partir da cassação da presidente Dilma, o Brasil começa a andar ainda buscando uma normalidade, mas de uma maneira muito lenta. Então, eu não sabia, não estou aqui dizendo que eu imaginava que a presidente Dilma seria cassada, certo? Mas sabia que o ambiente não era bom.
Então, O senhor não estava com vontade mesmo de assistir aquele quadro todo? não estava, não estimulava. Era. Não estimulava. Eu vi coisas que E impublicáveis. me diga uma coisa bem aqui. E o seu João Claudino, quando o acordo para o senhor ser governador não foi cumprido, como é que ele ficou? Ficou muito. Ele ficou muito zangado, viu? É tanto que nós, no mês de junho daquele ano 2010, nós tivemos uma reunião nossa de família e eu disse: olha, se por acaso houver qualquer, colocando para ele, houver qualquer fato que de certo modo o senhor acha que não é legal a gente prosseguir com a minha candidatura, a minha candidatura agora em 2010, e a gente refluir disso aí, refazer qualquer entendimento político, eu coloco na sua mão. Eu coloco na sua mão com ele, meu pai, porque naquela época ele também já tinha assumido o PRTB. Eu nunca imaginei. Ele virou presidente estadual. Ele não era mais o empresário, o pai do João Vicente. Ele era presidente de um partido político. Eu nunca imaginei na minha vida ele se tornar. Então eu estava falando como presidente do partido político, não mais com só o pai ou o empresário. E ele disse, ele tinha mania de bater na mesa, você se lembra? Você dava um tapete. Não vamos dar esse gosto. É tanto que ele tomou uma atitude que também jamais imaginava, foi de ser suplente de senador na chapa com o Ciro Nogueira. Certo? Não, foi decisão dele. Nós chegamos até aqui, vamos em frente, não vamos retroagir, nem vamos dar esse gosto. O gosto, eu acho que você imagina aqui, eu a quem. Entendeu? Então, seguimos a vida. Quando foi em 2014, ele também continuava presidente do PRTB e queria que eu fosse candidato à reeleição. Não queria que eu fosse candidato a governador, queria que eu fosse candidato à reeleição. Eu é que, às vezes, teimava de ser candidato a governador, ali nas nossas conversas políticas, mas aí chegou um momento de eu comunicar a ele que não seria e que eu tinha um nome que era o do Elmano. Tá certo? E daí seguiu a campanha com o Elmano e terminou o Elmano sendo eleito senador de uma maneira extraordinária aqui no estado do Piauí. Uma vitória realmente esmagadora. Aqui em Teresina, a diferença dele para o Wilson foi 204 mil votos. A diferença, eu acho que foi uma das maiores diferenças. Não sei se já houve uma diferença desse tamanho em Teresina. E hoje, quais são os seus planos? Hoje nós decidimos voltar a partir de abril do ano passado para o PSTB, que foi onde eu comecei minha vida política, a convite do professor Alferraz. Voltamos com a convicção que o PSTB tinha que ter um candidato próprio. Sempre defendemos isso internamente do PSTB, sabendo que o PSTB sofreu um baque muito grande dentro da sua estrutura política, porque não tem mais a Prefeitura de Teresina, não tem mais o Alferraz, não tem mais o Firmino. Então, de certo modo, ele diminuiu de tamanho, mas não diminuiu de importância histórica para a cidade de Teresina. Então, Teresina tem no PSTB a referência. E o PSTB Nacional tem na gestão do PSTB de Teresina exemplo de trabalho e de ações importantes que o próprio PSTB Nacional usou isso, certo? Usou isso. E esse legado, ele não tem dono. Não tem dono, de certo modo. Ele é um legado de todos que fizeram, de todos que ajudaram, certo? Porque é isso que você não vê, você, Feitosa, que acompanha na imprensa, nós tivemos no Piauí, nós temos uma característica que é uma coisa interessante. O Alberto Silva morreu, mas ficou herdeiros, mas sucessor de um legado não teve. O Alferraz faleceu, herdeiros tem, mas sucessor de um legado do Alferraz nunca teve. E o Firmino, pelo que eu estou sentindo,
vai no mesmo caminho. Porque a herança é da família. A herança é material, a herança é tangível, a herança ela é quantificada do trabalho, da história, do que foi construído. É financeiro também. O legado ele é espiritual. O legado é um conjunto, não é só o que se deixou de físico, certo? De uma obra, mas é da atitude tomada. Então, Firmino, ele tomava uma atitude na hora certa, às vezes a gente até questionava, os posicionamentos sempre de uma maneira muito clara, sempre tinha um lado definido. Então, o legado também é tudo isso. Então, legado e herança são coisas bem distintas, certo? Bem distintas. Então, eu vejo dessa maneira. O PSDB tem um legado em Teresina que tem que ser reverenciado e referenciado. Então, nós voltamos, defendemos a candidatura própria. O presidente estadual, Luciano, não concordava, achava que nós tínhamos que ter uma coligação. A coligação natural que se construía por todos era com Silvio Mendes, onde se dizia lá de vice a Bárbara, o Joel, que nem podia, como não pode, o Luciano, depois apareceu o Ismael, o Jeová e tal, já se falou tantos nomes. Mas a partir do fato que ocorreu no mês de outubro, da decisão da deputada Bárbara em apoiar o candidato do PT, isso quebrando até uma questão histórica da família dela política, do pai, em Teresina, porque o PT sempre foi adversário do Firmino, e do UOL, e do Silvio, e do Chico Gerardo, certo? Então foi adversário de todos, certo? Então, o Luciano decidiu que o PSDB, naquele momento, teria que ter um candidato majoritário. Veio de encontro ao que eu pensava. Nós já tínhamos perdido um tempo grande. Na vida e na política, você perder tempo não recupera mais nunca, certo? O tempo perdido você não recupera mais. Então eu reafirmei ao Luciano que contasse com o meu apoio, certo? Houve aquela história do acordo dele com o Silvio, eu não participei, não sei o que transcorreu, que depois virou um fosso de relacionamento onde se separaram e não chegamos a lugar algum. Eu tentei até reaproximá-los, mas não foi uma tentativa inócua, estéril, que não deu em nada, certo? E fomos surpreendidos esse ano com a decisão dele de retirar a candidatura e apoiar também o candidato do PT, achando que é o melhor caminho, que eu não entendi, com a sobrevivência política. Primeiro que você está aqui sendo jornalista e você disse se uma televisão ou um jornal lhe contrata, sim, Feitosa, eu não quero mais que você faça matéria política, eu quero que você faça agora matéria esportiva. E você talvez tome uma decisão para sobrevivência sua como profissional, certo? Sobreviver mesmo mudando determinado estilo, certo? Agora, isso você está dentro. Então, sobrevivência política é quando você está dentro. No meu caso, no caso dele, nós temos que voltar à política. Colocar os nossos nomes a serviço da cidade, do povo, do que acreditamos, do que defendemos, do legado do PSDB, de tudo que foi feito durante esses 25 anos e 3 meses, que aí de 92 a 2020 teve 2 anos e 9 meses do prefeito Elmano, que era do PTB. Isso. 25 anos e 3 meses, para que a gente coloque todo o nosso amor, todos os nossos sonhos, toda nossa devoção a Teresina a serviço novamente do povo, certo? Então, isso me causou, de certo modo, muito incômodo, certo? Então, tivemos uma reunião do Diretório Municipal, onde eu coloquei à disposição meu nome e
dias atrás, nós tivemos a visita do Marcondes Perillo, onde ele reafirmou o desejo da candidatura própria, que esse é o desejo do PSDB nacional. Então, nós reafirmamos o nosso desejo de disputa. Estamos nesse momento de construção de um partido, porque temos muito a fazer para a construção de uma chapa onde todo mundo apostava e dizia que o PSDB não iria montar uma chapa. E isso é um desafio que não é só do PSDB, não. Eu não estou vendo chapa aí de republicano, eu não estou vendo chapa de partidos importantes, certo? Que até agora tem a própria chapa do candidato que apoia o candidato Fábio Novo, tem 11 partidos, mas começou agora uma hora de fusão de chapas, de partidos, para ver se formam 5 chapas. A prefeitura idem. Então, não é simples. Não é simples. Nós vivemos um processo onde nós temos que estimular as pessoas a entrarem na política e participar, que não é uma coisa que encanta muita gente. Que encanta. Que você possa fazer nascer nela a convicção de que o desafio e a missão que ela possa enfrentar é um sacrifício pessoal, mas muito importante para a cidade. Senador, o senhor deve ter consciência que o senhor teve um papel decisivo desde o começo desse processo. Nessa reunião municipal que o senhor citou, foi recebido com palmas pelo diretório municipal, e nesse processo da vinda de Marcondes Perillo também, e aí suas declarações decisivas também quanto à pré-candidatura própria do PSDB. O que foi que motivou essa sua postura de, pronto, agora eu vou enfrentar, vou ser candidato? O que é que motivou essa sua postura? Primeiro, o desafio que foi colocado. Segundo, o amor que eu tenho à cidade de Teresina, e eu dentro de toda essa minha vida dentro da política, por mais que se tenham colocado e divulgado que há essa lenda urbana aí que eu me lanço e não fui mais à frente e não sou candidato, mas eu nunca me coloquei como candidato a prefeito de Teresina antes. Eu me colocando. Estou me colocando dessa vez. Porque sempre, se você pegar todas as eleições municipais de Teresina, sempre tinha a gente apoiando o Firmino, sempre tivemos uma boa aliança. Isso foi em 2004, 2008, 2012 foi a reeleição do Elmano, 2016 foi uma reeleição do Firmino, certo? Então sempre tivemos nesse mesmo caminho, formando uma coligação com o PSDB. Então, agora não, nós estamos colocando porque nós achamos que é um momento interessante de vida, de compreensão do nosso papel como político, que podemos nos colocar a serviço de Teresina, apesar de que é um momento difícil do partido, do PSDB, que nós temos desafios ainda a ser percorrido, a visitar nacional, ver como é que fica a gestão do partido, não só do PSDB, também do Cidadania, porque agora nós somos irmãos siameses, né? Irmãos siameses, então tudo num corpo, 2 partidos aqui que tem que caminhar juntos. Então nós temos que fazer dessa maneira e encontrar o caminho necessário para colocar o nome, depois formarmos uma chapa majoritária, porque não tratamos disso ainda, formarmos uma chapa majoritária e colocar, como diz no jargão popular, o bloco na rua. Diz que tem muita gente aí querendo ser candidato pelo PSDB para vereador? Feitosa, eu estou extremamente surpreendido pela quantidade de pessoas que eu nunca nem imaginei, com ligações, com encontros, onde diz, rapaz, olha, vamos junto, conte conosco, eu estou querendo ir. Políticos que já têm mandato, políticos que não têm mandato, políticos que nunca disputaram eleição, ou pessoas que querem servir a cidade. E eu estou muito animado e surpreso com a reação onde nós temos encontrado essas manifestações. Fazer igual o seu João Claudino fazia, né? Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Foi uma conversa muito agradável.
que tem uma contribuição muito grande, não só para a política do Piauí, mas também para a história do Piauí. Porque, indiscutivelmente, o seu pai e o grupo dele tem muito a ver com o desenvolvimento e a construção do estado do Piauí. Não, eu que agradeço, Feitosa. Agradeço a oportunidade, foi um bate-papo extremamente agradável e nos colocamos à disposição. Porque eu acho que esse é um momento importante para a cidade, importante na vida política do Brasil e nos municípios, principalmente piauiense, que tem que ter na gestão pública, já que o poder público ainda é o maior gerador de oportunidades, seja o governo do estado, os municípios e o governo federal, dentro das suas representações aqui, mas que tem que assumir um papel inverso, o papel do indutor, aquele que induz, que estimula, que promove, que faz com que as pessoas possam crescer através do seu trabalho, fazendo com que a cidade cresça em qualidade de serviços ofertados à sua população, que cresça em qualidade de vida, em cuidar das pessoas para que a gente possa gerar oportunidade e, mesmo com o pé no presente, de tanta dificuldade, tanto desafio, mas com um olhar muito claro no futuro de desenvolvimento, prosperidade e fazer com que a cidade retome nos trilhos, voltar aos trilhos para que a cidade cresça e desenvolva. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado também ao nosso companheiro Júnior Santos, né? Repórter também que participa conosco desse podcast. Vamos acionar o sininho lá, ir lá no YouTube também e até a próxima.